Como a liderança de saúde está saindo do hype da IA generativa para a IA que age? E qual tipo de aplicação está sendo priorizado entre os use cases no momento? Qual o maior dilema hoje para o CIO? A supervisão humana ou a dificuldade em definir KPIs e uma régua de avaliação para a tolerância de erro de um agente de IA versus a de um humano? Confira isso e muito mais neste episódio do Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, nossa comunidade que une tecnologia com negócios. Sou Ricardo Kim e hoje eu estou aqui num episódio super especial, diretamente do evento do EBDI, CIO Healthcare. Meu lado tenho a Alex, da Artefact também, e dois convidados muito especiais, é um prazer receber vocês hoje aqui. A gente tem o Danilo Bruno, gerente de tecnologia do Hospital de Olhos, e a Ana Carolina Prado, Head de Data Science e AI do Grupo Fleury. Então, queria, primeiramente, muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Queria que vocês contassem primeiro um pouco sobre vocês, antes da gente começar o nosso papo. Eu sou Danilo, meu nome é Danilo Bruno, sou gerente de tecnologia do Grupo H Olhos, que faz parte de uma hold de hospitais oftalmológicos, né? Hoje nós temos aí o maior grupo de oftalmologia do Brasil, mais ou menos 70 hospitais e clínicas. Temos um faturamento aí chegando a perto de 2 bilhões esse ano. Tem uma XP por trás, né? O grupo de investimento. Estamos em 3 estados. Eu tenho uma formação aí na parte mais técnica, de rede de computadores. Tenho pós-graduação em segurança da informação. Tenho uma especialização em Chicago, em transformação e inovação digital. E acabei de finalizar na PUC uma pós de inteligência artificial. Então, muita gente se fala disso e a gente está estudando para isso, né? Eu sou Ana Carolina. A primeira formação minha foi em fisioterapia, então eu trabalhei como fisioterapeuta, conheço muito ali da área de saúde. Depois eu me formei em desenvolvimento de sistemas e eu sou especializada em inteligência artificial e Big Data pela USP. Eu trabalho no Grupo Fleury, né, onde assim, os dados criam vida, né, e dão vida, dão um propósito, né, ao trabalho nosso. Então, eu gostaria de agradecer aí pelo convite, estar aqui com vocês. Agradecemos também. Legal. Vamos lá. A primeira pergunta para vocês boa parte desse evento que a gente está participando aqui também girou em torno de AI, obviamente, né? Inteligência artificial. E muito se fala hoje em dia que GenAI e a generativa gerou muito hype, mas ainda está difícil da gente mensurar um ROI, ter um ROI mais concreto. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? E também fazendo o gancho já com outro assunto que a gente tem tocado bastante aqui nesse evento, que é a Agentic AI. Então, a IA que toma as ações, né? O que vocês pensam sobre isso também? Bom, eu acredito assim que realmente existe um hype, né, em relação ali à inteligência artificial e que realmente ainda é muito pouco explorado todos os modelos, né, existentes, né? Por exemplo, os modelos preditivos de machine learning, a IA explicável, né, que é uma IA super aplicável para a área de medicina. Então, eu acho que realmente, assim, eles ficam um pouco de lado quando a gente pensa ali em LLMs, né? Então, eu acho realmente que o foco ainda é muito LLMs. Claro que LLM é muito interessante, né? Essa questão de estar usando ali, né, essas embeddings, esses transformers como mecanismo, né, de trazer informações, claro que é excelente, mas realmente eu gosto de pensar na IA ali como um ambiente, um espaço que a gente pode explorar muito mais dentro da área de saúde, né? Desculpa, qual que foi a outra pergunta? A outra era sobre a Agentic AI que a gente tem falado, sobre agentes. os agentes, isso, Sim. são autônomos. E os agentes, eu creio que eles têm uma usabilidade ali muito grande dentro da área de saúde, como em outras áreas também, né? Os multi-agentes também, eles têm uma aplicabilidade muito grande. E é um outro contexto também que eu espero que seja muito mais explorado, né? Que traga ali resultados
até a ponta, né? E eles têm já trazido isso. Então eu acredito que ainda está em desenvolvimento, tá? Claro que tem um hype, mas eu acho que todo hype ainda tem o seu lado bom, tá? Legal. Falando um pouquinho, eu sou muito entusiasta da área de inteligência artificial também, e pensando até um pouquinho no que a gente está fazendo dentro do Grupo H-Olhos, né? A gente tem uma IA que a gente colocou no prontuário, e ela apoia muito o médico ali, o corpo clínico, para apoio de ações rotineiras, né? Então, o médico pede ali para que seja feito um resumo do prontuário, que traga os últimos CID, os últimos medicamentos, enfim, traga algumas informações dentro do prontuário. Isso eu acho bem importante, é um ponto já que a gente ganha tempo. Acho que vai ser importante daqui a uns anos para estudo ele apoiar bastante. Ele já está apoiando na hipótese de diagnóstico, mas para ele ser autônomo. E aí eu tenho um pouco de dificuldade até num bate-papo que a gente teve de entender que ele pode dar a resposta final. Eu entendo que ele vai ser um copiloto sempre. Ele vai ajudar muito o médico, mas a decisão final do médico, a decisão sempre vai ser do corpo clínico, do médico. A acurácia está grande, realmente está mais de 90%, chegando a 95%. Então eu creio que até para o médico, uma questão cultural, para ele aceitar isso, a gente tem que tomar certo cuidado. Mas assim, tem tudo para apoiar muito. A questão de diagnóstico já é realidade, então a gente sabe aí que para laudos, enfim, até na área de oftalmologia, que é o que eu atuo, nós já temos equipamentos de engenharia clínica onde eles fazem tomografia, faz todas as medições e traz realmente um pré-laudo onde que o médico já utiliza isso para dar o próprio laudo. Então eu creio que isso é algo que parece para muitos longe, mas para nós já é algo vencido que a gente leva, né? Então acho muito legal. E falando um pouco do ROI, para um back-office, fazer algo automatizado, colocando um agente inteligente. Então você usa uma plataforma de automatização, diminui tempo, trabalho, mão de obra e coloca agente inteligente, dá super certo. Porque ali eu consigo diminuir pessoas, né? E não é só sobre diminuir pessoas, mas é realmente diminuir o trabalho dela para que faça essa pessoa pensar no negócio. Então isso é muito importante. Então isso eu já consigo garantir um ROI. Pegando aí um ponto que a gente discutiu e também a realidade dentro do Grupo H-Olhos, pega uma central de relacionamento. Uma pessoa que tem que atender um paciente e ele tem que tratar várias informações e você tem ali uma automatização onde ele já traz todas as informações, te apoia nisso, ou até mesmo um próprio bot de WhatsApp inteligente, onde a marcação é muito mais rápida. E para os jovens hoje isso também é muito mais rápido, então você mata ali 40% do público, não precisa ter tantas posições. Então eu acho que a gente começa a ir para a parte estratégica com a IA, dando autonomia para ela, para esse back-office que é mais tranquilo, mas para a parte ainda de diagnóstico, eu seria um pouco contencioso aí, mas eu acho que tem tudo para a gente crescer. Uma pergunta, por exemplo, sobre o caso do prontuário ou mesmo do diagnóstico. Vocês estão usando vamos dizer, LLM clássico, tipo ChatGPT, Claude, Gemini, ou vocês usaram uma solução, tem alguns LLM que são mais específicos, tem algumas empresas que vendem justamente LLMs que foram já treinados com um contexto do mundo de saúde, do mundo medical. Vocês testaram um pouco isso? Sim. Alguns feedbacks sobre isso? Duas ferramentas foram testadas, já conhecidas, agentes inteligentes. Gemini da Google e o próprio ChatGPT da OpenAI. Então, nada mais é você chamar um ChatGPT, só que você não deixa que ele mesmo sendo uma IA generativa, ele não saia para buscar um banco de dados da internet. Então, realmente, ele tem um banco de dados atualizado até certa data de 2025, só que ele olha para dentro sempre. A pergunta dele nunca é para fora, a não ser que ele tenha que trazer uma informação. Isso. Só que o médico, ele nunca vai fazer uma pergunta que não esteja ligada ao prontuário, porque ele sabe que é apoio. Mas caso ele precise de um estudo e ele pedir isso, a IA vai dar, sempre colocando, pelo um estudo, pelo um link, pelo que eu levantei, é isso. E um ponto bem importante que a gente deixou dentro do prontuário, ela sempre fala que a decisão final é do médico. Então ele fala, fiz um estudo, trouxe tal informação, é sugestivo, decisão médica. E aí o médico usa essa informação para tomar decisão. Ponto importante, não está em produção. Desculpa, está em produção. Poucos médicos estão testando, os chefes de especialidades estão utilizando e eles sabem que são para estudo. Então são médicos que estão realmente tratando de se levar para a equipe. Então ele está com machine learning, ele está aprendendo ainda e a gente está melhorando a acurácia ali e está bem legal mesmo. Eu falo isso porque eu estou entusiasmado já para que isso comece a acontecer. Mas achei interessante, é bom justamente que você tenha um controle justamente sobre esse contexto, tá? Tudo que a gente vai chamar cada vez mais de
Master Context Management, tá? Para que vocês possam dar essa informação para a LLM. Mas quando você falou do output, você viu a importância de justificar a resposta pelo end user, tá? Estou te recomendando isso porque achei essa informação aqui. Tipo como o Perplexity vai funcionar um pouco e achei interessante porque justamente para dar confiança do output aos médicos, você tem que provar que não é uma alucinação, mas que foi alimentado com relatórios que foram aprovados por esses médicos, coisas assim. Então achei interessante. Sim. Eu também, eu acredito que essa questão, né, de estar usando ali técnicas de RAG, né, e já fazendo também, no melhor dos mundos, né, o fine tuning que a gente já faz, né, alguns processos nossos ali, que a gente trabalha mais LLM, a gente tenta sempre estar fazendo esse direcionamento, né. E é interessante porque assim, a equipe nossa lá de ciência de dados, ela já tem o hábito mesmo de estar trabalhando ali, né, desde o pré-processamento, já fazendo sumarização, né, usando LLM para fazer a sumarização, que é um efeito ali interessante, né, não só ali na ponta final, né, mas no pré-processamento ali, no pós-processamento ali desses dados, né, usando essas técnicas, eu acho que dá muito mais valor, né, para o uso dessa tecnologia. Faz o médico e todo o setor percebê-la como mais confiável, porque você fecha ali, você não abre ela para a internet, né? Vou dizer assim, né? A grosso modo, abrir para a internet eu ainda acho que é o risco ali, né? Então a gente fecha ela dentro ali dessa RAG e depois faz um fine tuning e ainda você consegue fazer esse apoio à decisão clínica, né? Eu acredito que nenhuma IA, claro, vai substituir um médico. Ela é um apoio à decisão clínica e a gente tem que trazer isso como uma solução, né, muito confiável. Né? Não são modelos que podem passar ali somente como caixa preta. Né? Essa questão de nunca vai substituir o médico, acho que ainda... Vou ser advogado do diabo, tá, aqui, mas talvez sim, tá? Mas porque de certa forma. Isso que ainda estamos falando de um assunto tão sensível que é a saúde humana, tipo, risco de morte, tá? Está aqui, nesse tá? sentido. Mas, fazendo um paralelo com, por exemplo, uma tecnologia do carro autônomo, sabe? Muitos anos a gente falou, não vai, tipo, como vai rolar, a gente deixa ainda o volante, tá? Mas já está começando a pensar robotaxi, não vai ter ninguém, vai ser autônomo mesmo. A gente vai deixar um veículo que podia gerar acidentes, tá? Mas a gente vai ter essa confiança que a gente acredita que talvez o robotaxi possa ser melhor pela sociedade que deixar 100% no controle do ser humano. Sim. Então, acho que mais uma questão também de se adaptar, de acreditar, de confiar, de testar, até pouco a pouco chegar nesse conceito, tá? Então, não sei se vou falar que nunca, talvez um dia sim, talvez não amanhã, talvez não no final de 2026, mas... Talvez a gente traga isso para o presente, né? Muito do presente, o amanhã é outro, verdade? E isso que você está trazendo é muito interessante, porque daí você traz uma visão ali da questão dessa automação. Vamos pensar ali um pouco sobre critérios médicos, né? Por exemplo, você tem uma patologia, geralmente o médico resolve esse problema fazendo essa calculadora, né, do critério clínico ali. Às vezes demora, e às vezes ela é tão padronizada. E você pode pensar numa IA sim, mas um modelo ali, né, mais robusto, um modelo mais explicável, que possa estar fazendo esse cálculo, né, do critério médico ali, auxiliando esse médico. Aí sim, talvez fosse mesmo realmente, como você está falando, e agora eu concordo com você, um substituto, entre aspas, numa questão que é um procedimento padrão. Sim, né? Foi pensado pelo médico, foi passado assim. Exatamente. Está aprovado. Um processo padrão, né? Eu tenho um ponto, eu entendo que quando a gente fala vai substituir o médico, talvez a gente vai substituir a solução. Vou trazer um ambiente aqui. Vamos pensar numa região do Acre, onde a gente tem pacientes passando ali com o médico e ele tem uma patologia de oncologia. E aí realmente você pega
enfim, um médico que tem pouca experiência, que tem poucos casos, e ele vai analisar um exame ali, uma tomografia, enfim, um possível hipótese diagnóstica de um câncer. Ele não vai ter aquela expertise, experiência para entender ou talvez diagnosticar de forma mais rápida. Pensa que a gente tem um sistema conectado a um banco de dados onde várias LLMs ou agentes inteligentes já leram e te dá uma sugestão. Não, faça tal exame. Pelas imagens que a gente viu, pode ser um exemplo, tá? Câncer de pâncreas, que a gente sabe que câncer de pâncreas é algo muito rápido. Enfim, eu acho que isso sim, porque aí você não vai precisar de um número grande de médicos, mas ainda pensando em regulamentação. A gente sempre vai precisar da decisão médica no final. Sim. Então, assim, eu diminuo aquele atendimento grande de vários médicos de custo muito alto, que a inteligência artificial vai, mas ainda vou precisar daquele médico. Vai ter que ter uma supervisão ao final. Isso, Sim. mas menor. Então a solução eu diminuo. Talvez eu tinha que ter um hospital de oncologia com corpo clínico no Acre com 20 médicos, com um custo muito alto, porque é uma região muito difícil. Talvez eu não tenha mais isso, eu tenha 5, 4 referências, um banco de dados grande, inteligência artificial trazendo e apoiando esses 3 médicos que não têm tanta experiência por vivência, mas que apoia. Eu fortemente já entendi que a inteligência artificial é muito melhor do que eu. Porque para mim, organizar tudo que ela organiza, fazer tudo que ela faz, ela vai ser minha aliada. E eu venho utilizando ela para fazer muita coisa para mim. Então, Ela já não me ganhou. dorme. Ela não dorme. Ela já me disse, se colocar eu do lado dela, ela vai ganhar. De todos, né? Esses gargalos, sim, né? Eu concordo com você. Onde a gente tem esses gargalos, eu acho que realmente a IA também é uma maneira ali da gente reduzir esses gargalos, da gente mitigar esses problemas, né? Chega mesmo a ser, né? Principalmente o sistema de saúde ali, quando a gente fala, por exemplo, de doenças raras, né? Que não são raras só no nome, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem, se você juntar um montante ali de doenças raras, a gente tem um número ali razoavelmente significativo, né? E aí quando você trabalha assim pensando, por exemplo, em oncogenética, por exemplo, né? Você junta várias fontes de dados, né? Fonte de dados tanto genético quanto clínico, você tem dados ali dentro do TASI, por exemplo, e você pensa que uma IA, né, que um mecanismo ali de tecnologia pode dar uma visão 360 desse paciente, claro que ele vai auxiliar, né? É impensável, assim, sei lá, 20 anos atrás, que a gente poderia ter uma tecnologia para auxiliar esses pacientes que eram antes esquecidos, né? Que não poderiam ter um diagnóstico, né? Que não poderia ter um tratamento ali direcionado. E hoje isso já é uma realidade, né? A gente já consegue pensar nessa triagem de pacientes, isso é maravilhoso. Queria aproveitar essa discussão também de Human in the Loop, até onde a gente consegue dar essa autonomia integral assim, para os agentes. E uma discussão que a gente estava tendo até mais cedo era um pouco sobre quais indicadores a gente poderia definir, né, para a gente realmente ganhar essa confiança em relação ao output do agente. E mesmo que definido os KPIs, por exemplo, taxa de acurácia, enfim, se de fato a gente vai conseguir dar essa virada de chave. Por que eu estou dizendo isso, né? Quando a gente pensa não só no diagnóstico por imagem, por exemplo, ou até mesmo no exemplo de carro autônomo da Alex, que a gente estava falando mais cedo, carro autônomo, acontece poucas vezes acidente, mas já vira notícia, né? Então, pode ser que, de fato, quando você vai testando em N situações, a taxa de acidentes, por exemplo, seja muito menor. Mas, mesmo a gente definindo esse KPI, taxa de acidente, e de fato ela sendo menor, será que a gente vai conseguir dar essa virada de chave? Acho que também pode ser uma discussão interessante aqui. O que vocês acham? Eu acredito que sim, sobre o primeiro comentário seu sobre as métricas, né? A gente tem várias maneiras de estar fazendo, né? Essa questão de performance dos modelos, né? Assim, a acurácia, F1 Score, né? A gente pode trabalhar com sensibilidade do modelo, né? A acurácia não é muito... A área de saúde é difícil a gente falar em acurácia, né? Sim. Porque... o risco de doença é muito menor do que as pessoas saudáveis, o número é muito maior, né, do que de doentes, que bom, né? Então a gente não trabalha muito pensando ali em cima de acurácia. Mas só elas
não resolve o problema. Então, geralmente, a gente tem uma validação, né? Dentro do nosso cenário ali do Grupo Fleury, a gente tem esses modelos ainda, depois de tudo isso, validados pelos médicos, né? A gente tem equipe ali de cientista de dados, claro, para estar fazendo, né? Essa transmissão ali, né? Do interpretabilidade ali, né, para os outros times, claro, mas a gente tem que trazer o médico junto e eles são muito unidos ali, a nossa equipe de ciência de dados e não só ela, né, acho como um todo, porque são eles que vão utilizar o sistema. E se eles não acreditam nesse modelo, se a gente não se faz crível ali, né, viável, eles vão achar lindo, legal, obrigado, guardou na gaveta, acabou. Foram meses perdidos, então a gente já traz eles juntinho ali do começo ao fim, né, para estar fazendo essa validação também, tá? Então seria essa as métricas nossas, pelo menos. Eu acho super importante a questão de indicador. Contra fatos não argumentos. Geralmente eu falo contra dados não argumento. Então sim, temos que criar indicadores. Quando a gente fala hoje de LLMs, inteligência artificial, nenhuma é igual a outra. Eu falei um pouco mais cedo sobre ali a cloud do Anthropic e eu falei um pouco OpenAI e ChatGPT. Eles têm funções diferentes, são inteligências artificiais, são generativas, mas são diferentes. E nós estamos falando de empresas hoje consolidadas. Mas quem disse que aquele hospital, e não vou trazer do Acre, vou trazer mais para o norte, vai para o Maranhão, contratou uma IA para o prontuário, mas realmente aquela inteligência artificial, uma inteligência artificial focada para a saúde, quem desenvolveu, quem não desenvolveu, então eu entendo que sim, a gente tem que procurar isso, tem que ter indicador. Eu entendo sim, discordando um pouco de você, que eu acho que a acurácia é muito importante, porque ela é precisão, então quando você consegue ter um número de precisão maior, ela é muito boa. Vou dizer o porquê para vocês. A gente fez um estudo sobre retinopatia diabética, então a gente pegava um exame de retina, ele utilizava também um sistema por trás de LLM para carros autônomos, então carros autônomos ele fazia uma foto, então quando ele entendia que tinha alguma barreira ele parava e era o mesmo que o Grok utilizou, a Grok que é hoje do X, enfim, a gente já sabe de quem é, e ele lia a imagem e ele trazia uma acurácia de 70% a 75%. A gente entendeu, em alguma coisa estamos errando. E aí foi melhorando, e aí a gente chegou em 95%. E foi indicador, mas não foi só indicador, mudança de paradigma, quando a gente fala muito de adaptabilidade, vai se adaptando. A gente entendeu que para carro autônomo, que a tecnologia para carro autônomo não é a mesma que a gente utilizaria para a área da saúde. Então a gente mudou a chave, foi atrás de outra empresa, foi a OpenAI, porque hoje é um dinheiro muito alto colocado nela, inclusive a Microsoft acabou de colocar aí um bi em cima dela, então hoje o Copilot ele já tem o OpenAI por trás, e é isso, e aí a gente conseguiu aumentar e entendeu que para a saúde, para aquele modelo nosso de leitura de imagem, a OpenAI estava muito melhor do que, enfim, quem utilizava carro autônomos, que era o Grok ali, de quem a gente já sabe. Então, eu acho que é isso, a gente vai ter que testar, a gente vai ter que ter indicador para ter uma aceitabilidade, vai ter que se adaptar, mas eu acho que para a área da saúde, o indicador melhor vai ter que ser a precisão. Ao meu ver, nesse momento, tem que ser a precisão ali. Esse indicador de precisão, de acuracidade, acho que tem que olhar também com olhos, como falar isso em português? Agil, não sei como falar isso, tá? Mas primeiro tem que saber que é IA, tá? Não vai ser 100% assertivo, tá? Não dá, porque mesmo nós, a gente não vai ter 100% de assertividade. Então, acho que é importante, quando a gente começa um projeto, de já se colocar um KPI, um indicador target, tá? Tipo, com 95, 98, estou feliz. E isso, geralmente, você tem que construir acima de uma baseline, de uma comparação inicial, tá? Se não ia ter essa solução, qual ia ser hoje meu risco e a valor desse use case como processos atuais? Esse é um. O segundo, eu acho que quando a gente olha a acuracidade, dependendo um pouco de caso de uso, tem a acuracidade tem o false positivo e o true negative também, que tem que tomar em conta. E algumas vezes só que a gente acerta é suficiente, tá? Por exemplo, estou fazendo um case para o mundo da lei, dos advogados, e eles precisam olhar um documento e avaliar se está batendo com a lei, tá? E o mais importante é ajudar eles a achar onde
está errado, onde tem elementos que não batem a lei. Então, se eu vou falar para ele, aqui tem um erro, mas no final não tem erro, tá ok, tá? Porque já de qualquer maneira vou ajudar a ganhar tempo a só selecionar onde tem erro. Ele não vai ter que ler todo o documento, ele vai só ler 20% que estou considerando como tendo erros, mesmo que dentro disso tem false positive, tá? Mas onde não posso errar, é o contrário, não posso falar que aqui não tem erro, ou quanto tem erro, tá? Então a gente tem que bem balancear onde o erro está ok, não tem um impacto grave, tá? Ainda tem valor, onde o erro é muito mais sensível e a gente tem que ainda mais fazer esse fine-tuning, tipo, se tenho que priorizar fine-tuning, tem que ser nesse sentido, tá? E aí, então, a gente está cada vez mais pensando KPI de confiabilidade também, tá? Então, essa curiosidade, primeiro, está estável. Se você testar 10 vezes, vai ter sempre esse mesmo retorno. Tem uma estabilidade aqui. Vou adicionar alguns, talvez, agentes adicionais que vão desafiar o output. Tem que seguir uma regra bem determinista de se bater 1, 2, 3, tarará, me dá um plus, me dá um negativo. E aí vai me dar esse porcentagem de o quanto confiante você está com esse resultado, para justamente também ajudar o end user, quando ele vai olhar a resposta, primeiro entender que a IA não é perfeita, tem falha, e entender que, putz, ele errou, mas ele falou também que ele não estava super confiante sobre isso. Então, tá, vou ser menos duro, tá? Não é algo binário, e vou ter esse entendimento. Então, a gente tem que pensar esse conjunto de KPIs secundários ao redor disso para apoiar esse dia de curiosidade. Senão tem medo que seja demais duro, sabe? Vai gerar frustração. Sim. Sim. Até chegar ao perfeito. O nosso problema maior, eu acho, relativo a isso na área de saúde, é que são vidas, né? Então, a gente, para áreas, assim, outras áreas, né, você ainda consegue manejar um pouco, mas vamos supor, né, você tem um paciente ali e você tem um modelo que vai dar um diagnóstico para ele, né? Se o modelo fala, olha, o senhor está com câncer, o modelo errou. Vamos supor, não tem um modelo sozinho que vai fazer isso, tá, gente? Mas supostamente. E ele errou, ele deu um diagnóstico para o paciente. Então, para a gente é muito complicado, muito complexo. A área de saúde é sempre muito mais desafiadora do que as outras, com certeza, né? Por isso que cada um também tem uma visão, né? E o que não é? E é muito importante isso, né? E de repente estar trabalhando ali, você conhecendo o que o outro está fazendo também, né? Para você fazer esse benchmark. Por que não, né? Você aproveitar ali cases, né, dos colegas para estar fazendo benchmark, não é? Porque a gente não tem uma base ali de comparação para você estar validando esses modelos, né, como tão bons ou tão ruins, né? Concordando com ela, vamos falar do Waze. Ele tem ali uma inteligência artificial por trás, tem algoritmos, a gente sabe que alguns agentes inteligentes é mais opinião de quem utiliza, mas tem. Se você chega 10 minutos num compromisso mais tarde, tudo bem. Mesmo que atrasado. Se você está usando o Netflix, tem também uma inteligência artificial por trás, pequena, mas sabe que tem, e ele não te dá um filme, você vai no comédia de terror e você acerta o filme. Agora você vai falar de saúde e diagnóstico. Por isso que eu falo que realmente ele é mais complexo. Então, assim, se você tirar a saúde e a gente começar a falar da jornada do paciente de uma área mais administrativa de apoio, a gente aceita erro, porque a pessoa da recepção, o atendente de recepção, ele vai errar muito, muito mais que a IA. Quando você colocar a IA aliada a ele, ela vai apoiar muito mais. Por mais que ela erre, ela já ajudou muito mais ele a acertar. Então, às vezes a gente fica discutindo aqui, porque realmente falar de pós-diagnóstico, de laudo, de diagnóstico, para a gente não é que é um tabu, mas a gente que está muito na área da saúde, a gente já pensa, a gente é advogado do médico. Sim. Porque, na verdade, eu sempre quero trazer o melhor para ele. E eu sei que quando eu vou bater com ele, eu tenho que pensar na cultura dele, para trazer a melhor informação, para ser mais leve, porque se eu for de bate pronto, eu tomo para trás. Mas como gestores, e olhando de forma estratégica, a gente sabe que não dá. Então a gente tem que dar um passo para trás. E aí quando você olha na parte administrativa, e a gente discutiu um pouco mais cedo, às vezes não tem um arroz com feijão. Então é mais fácil, sim, que eu acho importante, começar a tratar ali as inovações, pode ser com inteligência artificial ou não, porque tem
dentro quando a gente fala da jornada ali clínica, tem coisas de inovação que a gente precisa até ajustar ali. Tem locais que nem prontuário tem, mas vamos dizer que um ambiente que já tem toda uma inovação ou está num caminho de maturidade, a parte administrativa é muito mais fácil para apoiar. E apoia do mesmo jeito, porque a gente consegue diminuir o tempo do médico ali, em vez de atender em 20 minutos, ele vai atender em 12. A gente tira uma assistente dele que fica escrevendo para ele, ele já se sente confortável por uma sumarização, por um agente que eu acabei de falar que já está apoiando ele, ele fala, peraí, agora eu gasto 2, 3 minutos no computador, não, acho que aquela enfermeira que me ajuda que custa R$8.000, eu já não preciso tanto dela. Aí você fala num corpo clínico de 3.000 médicos, dá para se pensar. E aí é isso que eu falo, então a gente vai rodeando, apoiando ele, do que chegar e falar, não, e eu concordo com você, vai ser um momento que a gente vai ter que ter essa conversa difícil para o médico falar, meu amigo. Mas não é algo realmente. E isso tudo coloca ali o tempero, né? O principal de todos. O paciente como um centro, né, de tudo isso. Né? Essa medicina ali e tecnologia baseada, né, no valor ali principal, né, no propósito principal, que é o paciente. Né? O paciente ele é o centro de tudo. Então, se você for pensar ali, tudo parte dele, né? Tudo tem que ser ali voltado para ele, sempre do começo ao fim. Então, isso ainda coloca mais uma pitada ainda de responsabilidade em nós, né, como gestores, principalmente, né? E também nos sistemas que a gente usa. Né? Eu acho que esses cases também de áreas administrativas tem uma outra questão também que ajuda, né, o case, digamos assim, desses casos, é que para além de acurácia ou precisão, você também consegue dar muito maior vazão e agilidade, né, para muitos processos que são morosos, demanda muito tempo, tem uma limitação também até de uma pessoa, de quantas pessoas consegue atender por dia, por exemplo. Sim. E se você consegue automatizar isso ou colocar um agente para fazer várias etapas, né? Sim. Isso já consegue também expandir bastante o volume de atendimentos, né? Então, acho que... Sem arriscar o diagnóstico, de qualquer maneira, ajuda a facilitar o processo de chegar até lá. E então, tem um benefício pelo paciente mesmo. Sim. Acho que uma última pergunta que eu queria fazer para vocês quando a gente conversa com as empresas, com nossos clientes, muitas vezes é comum da gente ver também muitas áreas de negócio, também alinhado com aquele hype de AI que a gente tinha falado no começo, de todo mundo querer desenvolver alguma coisa. Então, tipo, eu quero um projeto de AI aqui, projeto de AI ali. A gente falou também um pouco sobre, talvez as áreas mais administrativas, back-office, seja mais fácil da gente começar por ali. Como que tem sido a jornada para vocês dois, né? Hospital dos Olhos e no Grupo Fleury? Na nossa jornada ali, né, isso eu já falo a partir também do relacionamento com o cliente, né, a gente consegue agilizar bastante, né, esse processo através já de agentes. Né? Realmente a gente tem utilizado para muitos dos nossos serviços, dos nossos produtos, né, que a gente já considera como produto ali, e já faz parte da rotina. Né? Então, é uma questão de adaptabilidade, né, do sistema ali, das pessoas, de treinamento de pessoal, né, para estar utilizando, que também é uma barreira, né, de você fazer processos, né? Tudo. Todo o processo ali é tem que ser muito bem estruturado, né? Mas nós já temos utilizado. Né? A gente já tem utilizado e a gente consegue ali validar com métricas, né? Questão de no-show, de pacientes, né? A questão de churn, enfim, a gente consegue já ter esse processo ali tangibilizado já, né? Eu vou contar um pouquinho da estratégia que a gente adotou esse ano, tá? E pro ano que vem, eu creio que vai ficar melhor. A gente começou com uma questão de engajamento e cultura de inovação e muito da inteligência artificial para nossos colaboradores. A gente precisava que lideranças, supervisores, coordenadores, líderes e a alta gerência tivesse essa cultura. A gente está falando aqui num fórum de tecnologia em saúde, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não estão dentro da tecnologia, que não têm tanto conhecimento. Quando você fala em inteligência artificial, qualquer coisa é inteligência artificial. Então a gente começou fazendo treinamentos, a gente tem um grupo de treinamento muito legal que chama Lidera, que é treinamento para liderança, então a gente começou a engajar eles. Então eu dei um pouquinho de algumas ferramentas ali administrativas, mas eles começaram a entender e ver como ela era aliada. A gente
criou um comitê internamente, primeiro de tecnologia, para começar a pensar nas tecnologias de IA que a gente poderia colocar em quais áreas estratégicas, porque senão todo mundo, como você bem disse, quer colocar uma IA diferente. E agora a gente criou um comitê com outras áreas. Então, cada área, uma área de operação, de recepção, ciclo de receita, jornada do paciente, área médica, área clínica, assistencial, enfermagem, cada pessoa, cada jornada vai indicar ali uma pessoa para montar um comitê. E nesse comitê vai ser discutido várias IAs, várias dificuldades que a gente pode colocar IAs ou inovações ou automatizações que nem precisam ser IAs, mas já é uma inovação. E a gente levar para a alta liderança para ver qual que é a necessidade principal ali, o que a gente vai primeiro apoiar. E um ponto importante é que para o ano de 2026, estamos fazendo um planejamento estratégico e nosso orçamento a gente colocou um budget, um valor para a inovação. Então, de fato, eu não vou precisar roubar um daqui, um dali, vai ser uma realidade. Então, a gente vai pensar mesmo, olhar para o negócio e falar o que a gente quer aumentar? A experiência do paciente, a experiência dos nossos usuários internos ali para ter um sistema melhor, enfim, é aumentar nosso NPS, é captar mais paciente, é ter um faturamento maior. Então, a gente vai pensar em quais a gente vai atacar primeiro. Então, vamos criar um planejamento ali, porque senão o time de tecnologia vai fazer retalho de taxa. Vai ter uma IA para cá, outra para lá. Eu entendo que IAs que nos apoiam no dia a dia, que é uma apresentação, que é algo ali que faz uma sumarização para você fazer uma ata de reunião, ok. Mas quando você cria dentro de um processo, aí eu preciso ter ali um comitê, uma política bem escrita, algo que eu falo, isso aqui é institucional, vamos utilizar. E ele tem que ter o ganho, tem que ter o ROI. Então, ele tem que ser muito bem pensado e não dá só para ter e pensar. Eu acho que são várias cabeças pensando e aí o que acontece? A cultura da instituição cresce junto. Eu gosto que o ponto de partida é o objetivo final. Tipo, esse é o meu objetivo final e não vou pensar diretamente o processador que eu vou optimizar, não. Esse é o objetivo final e aí vou entender quais são os processos que são ligados a isso e onde justamente a IA vai se encaixar. Acho que é uma... Sim, com certeza. Isso que ele falou é muito importante, né? Todas as equipes estarem engajadas e preparadas, né? Então, essa questão de estar fazendo treinamento, mas não somente na nossa bolha ali, né? Expandir para todo mundo é muito importante, né? Trazer para perto mesmo, né? A gente, no Fleury, nós trabalhamos muito assim em conjunto ali com os médicos, como eu disse, né? E nós fazemos também os cases junto com eles, né? A gente faz os treinamentos, a gente tem essa preparação das equipes ali junto, né? Em conjunto, sempre escutando. E o Fleury tem uma parte também que é bem interessante, que tem uma caixinha lá de inovação, onde qualquer pessoa de dentro da instituição pode dar uma ideia, né, de inovação, e aí essa ideia, claro, ela vai chegando ali, o escopo dela vai chegando, vai sendo filtrado até, quem sabe ali está virando um produto, um projeto, né? Então qualquer pessoa pode estar trazendo sua ideia. Então eu acho que isso também motiva as pessoas a participarem, estarem ativas, né, dentro desse processo de inovação e transformação, né, para que todos estejam ali realmente vislumbrando isso junto conosco, né? É a combinação dos dois, o bottom-up, justamente deixar engajar e deixar as ideias chegar até você, mas o top-down, esse é o meu objetivo que eu quero melhorar, e então os dois vão poder se encontrar na inovação, na transformação. Convergindo ali, Isso. Né? Legal. E aí, para a gente encerrar hoje, se vocês fossem dar uma dica para o nosso público aqui, da área de tecnologia, enfim, se eles estiverem perdidos aí nessa jornada, por onde começar, um pouco perdido, o que vocês dariam de dica? Acho que também vocês já, nos últimos comentários, vocês já estavam nessa linha, mas quiserem fazer um wrap-up. Eu acho que a dica seria buscar, pensando em dados, né? Primeiro ali, né? Que é a área principal ali, antes da IA, antes de tudo, né? Dados. Você pensar em dados com valor humano, tá? Eu penso muito assim, essa questão de estar usando ele ali e pensando, se você está na área da saúde, o dado não é só um dado, o dado é uma pessoa, o dado é um paciente, ele pode ser um familiar seu. Então, sempre pensar em dados ali com muito valor humano, com muito propósito, né, para a empresa. Claro, a gente tem entrega de resultados, lógico, que nós temos, mas sempre tentando agregar
esses dois pesos ali, né? A gente tem que trazer junto sempre com esse foco. E eu acho que a partir disso, sim, você ir acoplando ali as ideias, as tecnologias, né? O que tiver na mão, o que tiver em desenvolvimento, o que estiver novo chegando, porque vai chegar muita coisa nova. Então não adianta a gente se apaixonar por uma solução, porque daqui a pouco ela vai mudar, né? Hoje a gente está falando de LLM, a gente está falando de RAG, antes a gente estava falando de BERT, depois foi mudando tudo, né? E vai Transformers, e, enfim, muita coisa para nossa cabeça. Eu acho que quem está começando não precisa se preocupar tanto com isso. Eu acho que ter o propósito, ter o foco, e aí a tecnologia ser adaptada a isso, né? Não a gente se adaptar tanto à tecnologia, né? Legal. Eu daria uma dica para comece pelo começo. Mapeie as dores, né? Aquilo que entende que a inteligência artificial pode apoiar, comece pelo mais simples, aquilo que te traz conforto. Porque a IA ela vai te tirar do conforto. Então comece pelo conforto. Devagarzinho você vai sentindo, e aí a palavra que chave é adaptabilidade. A gente vai ter que se adaptar. E aí com o tempo a gente se adapta. E a inteligência artificial, acho que todo mundo fala isso e eu vou ser repetitivo, ela vai ser um grande apoio para a gente. Então, a gente tem que respirar ela, sim. Às vezes a gente tem uma dificuldade cultural de falar, a inteligência artificial vai roubar o seu emprego. Não, ela vai ser seu apoio. Ela vai roubar seu emprego. Para você não roubar seu emprego, você vai ter que se adaptar. Então, traga ela como seu aliado, se reinvente, se adapte. E quando a gente fala que vai roubar seu emprego, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui 10 anos, 20 anos, daqui a pouco nós não somos apenas gestores falando de infraestrutura ou de inteligência artificial, existem novos cargos estratégicos, então tudo vai mudar, tudo vai se adaptar. O que a gente está discutindo hoje, daqui um mês, se a gente voltar nesse podcast, o mais gostoso de tudo é que a gente vai estar com novos desafios, com novos hypes de inteligência artificial, discutindo outras coisas, e a gente fala, se há um mês atrás eu tinha falado daquilo, então isso que é importante. Quando eu vim para cá, quando eu vim hoje, há um mês e meio, eu preparei algo diferente. Faltando uma semana eu alterei bastante coisa, porque eu disse, a realidade de agora é outra, nossa, isso é muito legal, eu preciso explanar, eles precisam ouvir disso, então isso que é importante. Então eu sempre falo o seguinte, se atualizem, mas usem a palavra adaptabilidade, porque mesmo quando a gente implementou uma IA, daqui a um ano a gente vai adaptar ela e vai deixar ela melhor. Total. Beleza. Muito bom. Ana, Danilo, muito obrigado pela participação de vocês, adorei o nosso papo. Obrigado, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Obrigada. gente. Tchau, tchau.